Shalom.
Os teus caminhos posso não
Agradecemos por este dia, Eterno, por tudo quanto fizeste por nós. A alegria do Eterno é a nossa força. Visita-nos neste momento com toda com todo o teu poder, com toda a tua alegria. Venha visitar nossos corações para que na noite de hoje possamos todos receber uma bênção de ti.
Pode sentar. Capítulo 28 de Gênesis, Bereshit 28. A partir do versículo 10. Esta é a paraxá vai dizer. Já abriram? Bereshit 28. E saiu Jacó de Beersheba e foi a Harã. E se encontrou num lugar e dormiu ali, porque se havia posto o sol. E tomou das pedras do lugar e as pôs à sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela, e dizia: Eu sou o Eterno, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que tu jazes sobre ela, a ti a darei, e a tua semente. E será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. E por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te abandonarei, até que eu faça o que falei por ti. E despertou Jacó do seu sono, e disse: Certamente o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão espantoso este lugar! Este não é outro que a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E madrugou Jacó pela manhã, e tomou pedra, e a pôs à sua cabeceira, e a pôs como um monumento, e derramou azeite sobre seu corpo. E chamou o nome daquele lugar Bet-El, porque havia sido luz o nome da cidade no princípio. E fez Jacó uma promessa, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me dar pão para comer, roupa para vestir, e voltar em paz à casa de meu pai, e for o Eterno para mim por Deus, então esta pedra que coloquei como monumento será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente
dar-te-ei o 10º. E alçou Jacó seus pés e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E viu, e eis um poço no campo, e ali 3 rebanhos deitados junto dele, pois daquele poço se dava de beber aos rebanhos. E havia uma pedra grande sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber ao rebanho. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: de Harã somos nós. E disse-lhes: conheceis a Labão, filho de Nahor? E disseram: conhecemos. E disse-lhes: está ele em paz? E disseram: está em paz. E eis Rahel, sua filha, que vem com o rebanho. E ele disse: ainda o dia é grande, não é hora de se juntar o rebanho. Daí de beber ao rebanho e ide apaceitá-lo. E disseram: não podemos, até que sejam reunidos todos os rebanhos e removam a pedra de sobre a boca do poço. Então daremos de beber ao rebanho. E falava ainda com eles quando Rahel veio com o rebanho do seu pai, pois ela era pastora. E foi quando viu Jacó, a Rahel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e o rebanho de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E beijou Jacó a Rahel e levantou sua voz e chorou. E anunciou Jacó a Rahel que ele era irmão, parente de seu pai, e que era filho de Lírica, Rebeca. Ela morreu e deu a notícia a seu pai. Tendo ouvido uma boa fama de Jacó, filho de sua irmã, correu ao seu encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e trouxe a sua casa. E contou a Labão todas essas coisas, e disse-lhe Labão: verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E esteve com ele 1 mês. E disse Labão a Jacó: se por seres meu irmão, me servirás de graça, anuncia-me qual é teu preço. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da maior, Leá, e o nome da menor, Rahel. E os olhos de Leá eram ternos, e Rahel era formosa de porte e formosa de semblante. E amou Jacó a Rahel e disse: servir-te-ei 7 anos por Rahel, tua filha menor. E disse Labão: melhor dar a ti do que dar a outro homem. Fica comigo. E serviu Jacó por Rahel 7 anos. E foram seus olhos como poucos dias, por seu amor a ela. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois os meus dias já se completaram e estarei com ela. E juntou Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. E foi à tarde, e tomou a Leá, sua filha, e a trouxe para ele. E esteve com ela. E deu Labão sua escrava, Zilpá, para Leá, sua filha, por escrava. E foi de manhã, e eis que era Leá. E disse a Labão: que me fizeste? De certo, por Rahel servi contigo, e por que me enganaste? E disse Labão: não se faz assim em nosso lugar, dar a menor antes da maior. Completa esta semana de dias, e daremos para ti também ela, pelos serviços, e servirás comigo ainda outros 7 anos. E fez Jacó assim, e completou esta semana, e deu-lhe Rahel, sua filha, como mulher. E deu Labão para Rahel, sua filha, sua escrava, Bilhá.
E conheceu também a Raquel, e amou também a Raquel mais que a Leá, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E viu o Eterno que era desprezada Leá, e abriu sua matriz. E Raquel era estéril, e concebeu Leá e deu à luz um filho, e chamou seu nome Reuben, porque disse: viu o Eterno minha aflição, e agora me amará, meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: que escutou o Eterno, que desprezado eu sou, e me deu também este, e chamou seu nome Shimon. E concebeu mais, e deu à luz um filho, e disse: agora, esta vez, se juntará meu marido a mim, porque dei à luz 3 filhos para ele. Portanto, chamou seu nome Levi. E concebeu mais, e deu à luz um filho, e disse: esta vez louvarei o Eterno. Portanto, chamou seu nome Yahudá, e parou de dar à luz. E viu Raquel que não dava filhos a Jacó, e invejou sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão estou morta eu. E cresceu o furor de Jacó contra Raquel, e disse: acaso estou eu em mulher de Deus, que te levou do ventre? E disse: eis-me escrava Bilhá, esteja com ela, e dará luz sobre meus joelhos, e terei filhos também eu, né? E deu-lhe Bilhá, sua serva, por mulher, e esteve com ela Jacó. E concebeu Bilhá, e deu à luz um filho para Jacó. E disse Raquel: julgou-me Deus, e também escutou minha voz, e deu-me um filho, portanto chamou seu nome Dan. E concebeu mais, e deu à luz a escrava de Raquel, um filho, um segundo filho para Jacó. E disse Raquel: com persistência insisti com Deus, para igualar-me com minha irmã, e também consegui, e chamou seu nome Naftali. E viu Leá que cessara de dar à luz, e tomou a Zilpá, sua escrava, e a deu a Jacó por mulher. E deu a luz Zilpá, escrava de Leá, para Jacó um filho, e disse Leá: veio Ventura, e chamou seu nome Gade. E deu à luz Zilpá, serva de Leá, um segundo filho para Jacó. E disse: para minha ventura, porque me chamarão venturosa as mulheres. E chamou seu nome Asher. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e encontrou Yasmins no campo, e os trouxe a Leá, sua mãe, e disse: Raquel a Leá: dá roubo para mim dos Yasmins de teu filho. E disse: ainda é pouco tomares a meu marido, também queres Yasmin de meu filho? E disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelos Yasmins de teu filho. E veio Jacó no campo de tarde, e saiu Leá ao seu encontro e disse: a mim virás, que te aluguei como Yasmins de meu filho. E com ela esteve aquela noite. E escutou Deus a Leá, e concebeu, e deu à luz para Jacó um quinto filho. E disse Leá: Deus deu-me meu pagamento, porque dei-me escrava a meu marido. E chamou seu nome Issachar. E concebeu mais Leá, e deu à luz um sexto filho para Jacó. E disse Leá: deu-me Deus boa parte. Esta vez habitará comigo, meu marido, pois lhe dei 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois deu à luz uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e escutou, e abriu sua matriz. E concebeu, e deu à luz um filho, e disse: guardou Deus o meu opróbrio. E chamou seu nome Yosef, dizendo: aumente o Eterno para mim outro filho. E foi quando Raquel deu à luz a Yosef, e disse a Labão para Labão: envio-me, e irei ao meu lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, e te servir por eles, e irei, pois tu sabes o serviço que te prestei.
E disse-lhe Labão: se por favor tenho concedido graças aos teus olhos, fica, pois adivinhei que me bendisse o Eterno por tua causa. E disse: declara teu preço para mim e o darei. E disse: tu sabes o que te serviu, e como teu gado está comigo, pois pouco tinhas antes de mim, e cresceu em grande número, e te abençoou o Eterno por minha causa. E agora, quando trabalharei também para minha casa? E disse: que te darei? E disse Jacó: não me darás nada. Se fizeres isto para mim, voltarei a apacentar tuas ovelhas e guardá-las. Passarei por teus rebanhos hoje, separando dele todo o cordeiro pintado e malhado, e todo o cordeiro marrom avermelhado entre os carneiros, e todo o malhado e pintado entre as cabras, e será meu preço. E minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando se falar sobre meu preço. Diante de ti, tudo que não for pintado e malhado nas cabras, e marrom avermelhado nos carneiros, foi roubado por mim. E disse Labão: sim, oxalá seja como tua palavra. E tirou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e a todas as cabras pintadas e malhadas, e todos aqueles em que havia branco neles, e a todo o marrom avermelhado dos carneiros, e deu nas mãos de seus filhos. E pôs distância de 3 dias de jornada entre ele e Jacó. E Jacó apacentava o rebanho de Labão, os restantes. E tomou Jacó varas verdes de arame, de alveneira e de castanheira, descascou-as em riscas brancas, descobrindo o branco das varas. E fincou as varas e descascou nos templos dos bebedouros onde vinha o rebanho beber, em frente às ovelhas, e concebiam quando vinham beber. E conceberam as ovelhas por causa das varas, e pariram cria listradas, pintadas e malhadas. E Jacó separou os carneiros e pôs frente às ovelhas, ao listrado e a todo o marrom avermelhado do rebanho de Labão. E pôs ele seus rebanhos separados, e não se misturou com o rebanho de Labão. E foi que cada vez que concebiam as ovelhas do seu tempo, punha Jacó as varas aos olhos das ovelhas dos campos, para que concebessem pelas varas. E quando cardavam as ovelhas, não punha. E eram as tardias para Labão, e as formais para Jacó. E fortaleceu-se um homem mais e mais. E teve muitas ovelhas, e escravos, e camelos, e jumentos. Escutou Jacó as palavras dos filhos de Labão, e dizia: tomou Jacó tudo que é do nosso pai, e do que é do nosso pai fez toda esta honra. E viu Jacó o rosto de Labão, e eis que não estava para ele como ontem e anteontem. E disse o Eterno a Jacó: volta à terra de teus pais, e para a tua parentela, e eu estarei contigo. E mandou Jacó chamar Raquel e Leá no campo para as suas ovelhas, e disse-lhes: eu vejo o rosto do vosso pai, que não está comigo como ontem e anteontem. E o Deus de meu pai esteve comigo. Vós mesmos sabeis, com toda a minha força servir ao vosso pai. E vosso pai se riu de mim e mudou meu preço 10 vezes, e não deixou Deus fazer mal a mim. Se dizia assim: as pintadas serão teu preço, e fariam todas as ovelhas pintadas. E se dizia assim: as listradas serão teu preço, e fariam todas as ovelhas listradas. E separou Deus o gado de vosso pai, e deu-o a mim. E foi na hora de conceber o gado que eu sei meus olhos, e vi em sonho, e eis que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, pintados e malhados. E disse-lhe o anjo de Deus no sonho: Jacó, e disse: eis-me. E disse: alça, foca teus olhos, e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, pintados e malhados. Pois tenho visto tudo o que Labão fez a ti. Eu sou o Deus de Betel, onde me erigiste um monumento, onde me fizeste uma promessa. Agora, levanta, sai desta terra, volta à terra de teu nascer. E responderam Raquel e Leá:
e disseram a ele: ainda temos para nós parte ou herança da casa de nosso pai? De certo, estranhos fomos considerados por ele, que nos vendeu e comeu também nossa prata. Que toda a riqueza que separou Deus de nosso pai é nossa e de nossos filhos. E agora, tudo que Deus te disser, faça. E levantou-se Jacó e alçou e colocou seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E conduziu todo o seu gado e todos os bens que ganhou e o gado que adquiriu em Padarã, para voltar a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E Labão tinha ido para possear suas ovelhas e furtora reunir os ídolos de seu pai. E roubou Jacó o coração de Labão, o arameu, porque não lhe anunciou que fugiria. E fugiu ele e tudo que era dele. E levantou-se e atravessou o rio. E pôs seu rosto de frente à montanha de Gileade. E foi anunciado a Labão no terceiro dia que havia fugido Jacó. E tomou os seus irmãos com ele e perseguiu a distância de 7 dias. E alcançou o monte Gileade. E veio Deus a Labão arameu no sonho da noite e disse-lhe: guarda-te de falar com Jacó, nem bem nem mal. E alcançou Labão a Jacó, e Jacó ficou sua tenda no monte, e Labão ficou com seus parentes no monte Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste? E poupaste meu coração, e conduziste minhas filhas como cativas do estado? Por que te escondestes para fugir e me roubaste e não me fizeste saber? Eu te despediria com alegria e com cânticos ao som de tambor e harpa. E não me deixaste beijar a meus filhos, netos e a minhas filhas. Agora agiste como nécio. Tenho poder em minhas mãos para fazer-vos mal. Mas o Deus de vosso pai falou-me ontem de noite, dizendo: guarda-te, não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora que partiste, que desejavas voltar à casa de teu pai, porque roubaste dos deuses? E respondeu Jacó e disse a Labão: porque temi, e disse para mim: talvez roubarás suas filhas que estão comigo. Aqueles que me encontrarem são teus deuses, e não viverão. Diante de nossos irmãos, reconhece que está comigo, e tomam para ti. E não sabia Jacó que Rafael os havia furtado. E veio Labão à tenda de Jacó, à tenda de Leá, à tenda das 2 servas, e não achou. E saiu da tenda de Leá e veio à tenda de Rahel. E Rahel tomou os ídolos e os pôs na albarda do camelo, e sentou-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não achou. E disse a seu pai: não seja aborrecido aos olhos de meu senhor, pois não posso levantar-me diante de ti, porque estou com o costume das mulheres. E procurou e não achou os ídolos. E irou-se Jacó, e altercou com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: como é meu delito? Qual é meu pecado que me persegues, que apalpaste todos os meus objetos? O que achaste de todos os objetos de tua casa? Põe aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, e julgue entre nós 2. Há 20 anos que eu estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não perderam suas crias e carneirinhos de teu rebanho e não comigo. As despedaçadas por animais não te trouxe, eu sofri o dano. De minha mão buscavas o roubado de dia ou de noite. De dia consumia meu calor, e a geada de noite, e meu sono fugia de meus olhos. Estes são meus 20 anos em tua casa. Servi de 14 anos por tuas filhas, e 6 anos por teu gado, e mudaste meu preço 10 vezes. Se não fosse pelo Deus de teu pai, Deus de Abraão, e o temor de Isaac que esteve comigo, agora, sem nada ter-me-ias enviado. Minha aflição e o trabalho de minhas mãos viu Deus e repreendeu-te ontem à noite. E respondeu Labão e disse a Jacó: as filhas são minhas filhas e os filhos meus filhos, e as ovelhas minhas ovelhas, e tudo o que vês é meu, e as minhas filhas, o que posso fazer hoje a elas ou aos filhos que deram a luz?
E agora, vamos, façamos uma aliança, eu e tu, e que seja por testemunha entre mim e ti. E tomou Jacó uma pedra, levantou um monumento e disse a Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre o montão. E chamou-lhe Labão, lugar está apontado, o montão da testemunha. E Jacó chamou-lhe Galete, o montão da testemunha. E disse Labão: este montão seja testemunha entre mim e ti hoje. Portanto, chamou seu nome Galete. E ao lugar Mitzpah, chamou assim, pois disse: vigie o eterno entre mim e ti, quando estiveres ocultos um do outro. Se maltratares minhas filhas, e se tomares mulheres, além de minhas filhas, ninguém estará conosco. Atenta que Deus é testemunha entre ti e mim. E disse Labão a Jacó: eis este montão, e eis aqui este monumento que levantei entre ti e mim. Testemunha é este montão, e testemunha é este monumento de que eu não passarei este montão, nem tu passarás este montão, nem este monumento para nós. O Deus de Abraão e o Deus de Jacó julguem entre nós, o Deus dos pais deles. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaac. E fez Jacó um sacrifício na montanha, e chamou a seus irmãos para comer pão, e comeram pão e dormiram na montanha. Jacó compôs o caminho, e encontraram anjos de Deus. E disse Jacó a Moisés: acampamento de Deus é este. E chamou o nome do lugar Mahanaim, lugar de dois acampamentos. Bom, este é o texto da Paraxá. Por que eu tenho lido com vocês? Porque às vezes a gente pede para que se faça leitura em casa e a gente percebe que raramente as pessoas leem. Por isso, é mais fácil a gente ler juntos. Tá bom? Alguém tinha lido? Uma pessoa leu. Semana que vem, quem sabe duas, depois 3, 4. Aí o dia que todos já estiverem lido, né, a gente só faz um resumo. Tá? Bom, esse texto, como vocês leram aí, os pormenores, é muito interessante por algumas coisas. E o começo dessas coisas diz respeito ao casamento que houve entre Jacó e Raquel. O que conta a literatura judaica? A primeira coisa que eles chamam atenção é que há casamentos que são arranjados por Deus desde os séculos. E quando é assim, ou o marido viaja para encontrar a esposa, ou a esposa é que viaja para encontrar o marido. Mas a verdade é que irão ter um encontro aqueles a quem Deus assim determinou. E é lembrado que o servo de Abraão, Eliezer, quando Abraão estava perto da morte, ele pediu para que Eliezer viesse a esta terra e procurasse esposa para o seu filho Isaac, certo? E diz a literatura que em apenas um dia este homem chegou a este lugar. Só que a viagem, ela na prática, ela demora vários dias. O que aconteceu é que Deus encurtou o caminho para que Eliezer alcançasse a bênção. Tá? Então foi Deus que trouxe Rívida, Rebeca, até ele. Agora, quando Isaac e Rívida, que são os pais de Jacó, eles abençoaram esse moço e disseram: vai à terra dos nossos parentes, e você vai encontrar mulher para ti ali. Porque já havia o mandamento de Deus que não era para o povo, para eles se casarem com as filhas
Então, este jovem, este menino, ele foi. Só que, desde o ventre, quando Rívka estava grávida, ela ouviu a palavra de Deus, e Deus, o Eterno, disse a ela que no ventre dela havia duas nações, e que no ventre dela também já tinha o desejo de servir ao Eterno, e o outro de desviar-se do Eterno. Então, Rebeca, antes do filho partir, ela chamou o moço e falou assim: meu filho, você vai à terra e você vai encontrar diante de um poço uma mulher que se parece comigo. E quando você encontrar essa mulher, saiba que o Eterno separou essa mulher para tua esposa. E ele então saiu e foi de caminho. Vocês lembram que a saída dele foi porque ele quis? Não. Foi porque o irmão dele, Esaú, queria matá-lo. Certo? Então o que aconteceu? Esaú pediu para o filho dele, Elifas, ir atrás de Jacó e matá-lo. Porque assim a primogenitura iria voltar para ele, Esaú. A mãe deste menino, Elifas, ou Elifaz, chamou o menino e disse assim: meu filho, tome cuidado. E agora, Deus é com ele. E ele é mais forte do que tu. E você é um jovem ainda. Não tente matá-lo, porque se você tentar matá-lo, ele matará você antes. E o menino ficou entre os dois termos: ou seguia o que o pai havia falado, ou ficava com aquilo que a mãe tinha orientado. E ele então não estava garantido totalmente de uma coisa e foi. Encontrando Jacó, ele maltratou Jacó. Ele não matou Jacó porque Deus não permitiu. Mas ele roubou todo o dinheiro, as especiarias que Jacó tinha e o humilhou, deixando-o sem nada, inclusive sem fogo, totalmente nu. E Jacó então teve que pular no rio. E ali dentro daquele rio, ele clamou a Deus, pedindo ao Eterno para ajudá-lo. E então veio um homem com seu cavalo de uma viagem, e aquele homem precisava atravessar o rio. E quando ele foi tentar atravessar o rio, ele caiu e morreu afogado. Então Jacó correu lá, pegou aquele homem, tirou a roupa dele, lavou no rio e colocou a roupa daquele homem e seguiu o caminho. Quando ele chegou, aliás, ele estava indo para um lugar, mas ele resolveu que ele amava o Eterno. Dentro dele havia um forte desejo de estudar as coisas do Eterno. E ele, portanto, foi a Yeshivá de Eva. E ele ficou ali 14 anos na Yeshivá, na escola. Tá? Este é descendente de Shem, que é filho de Momé. Ele estudou, portanto, entenda, ele estudou a Torá por 14 anos. Isso porque ele estava indo buscar uma esposa. Então, dados estes 14 anos, ele então disse: eu preciso ir para o lugar que havia um pedido para mim, porque agora eu preciso formar minha família. Quando ele passou por este lugar que a gente acabou de ler, aliás, ele estava indo e se deu conta que ele passou pelo caminho em que o pai dele, no passado, foi amarrado para ser oferecido ao Eterno. E isso é no Monte Moriá. Então ele disse: eu vou voltar o caminho e vou voltar àquele lugar. Chegando naquele lugar, ele teve a revelação de que ali naquele lugar seria o lugar do Beit HaMikdash, que é o templo sagrado. E ali ele então procura deitar, porque ele fez a oração dele o
dia estava claro ainda, ele pensou, agora eu vou seguir o meu caminho. Então, conta a literatura judaica que Deus operou um milagre e ele encurtou o dia. Além de ele ter encurtado o dia, ele também moveu o monte quando Jacó estava vindo, ele também encurtou o caminho. Tá? Dada a disposição, o ensino é que, dada a grande disposição que você tem de servir a Deus, Deus vai agir em teu favor. E neste exemplo, Deus pegou aquele monte e transportou o monte para que o caminho de Jacó fosse mais rápido. Imagina, a gente tem que ir daqui a São Paulo. Você tem que ir pela Bandeirantes e você vai daqui a São Paulo. E Deus olha que você já está cansado, sem forças, e você está determinado em fazer uma coisa para Ele, para o Eterno, em ter viagem em teu favor, e traz São Paulo para o lugar de Jundiaí, por exemplo. Então você rodou em 40, 45 quilômetros, chega em São Paulo, porque Deus aproximou, trouxe. Essas histórias não necessariamente tenham sido história real, mas é uma forma de trazer o ensino para o povo. Quando ele se vê naquele lugar, ele ora, vai, e quando ele quer seguir caminho, o que Deus faz? Deus encurta o dia e faz com que de repente fique noite, e aí não pode seguir viagem, porque Deus queria falar com ele. Quando Deus quer falar com você, Ele também vai arrumar um jeito de vir e falar com você. O que aconteceu? Aquele homem, ele precisava dormir. E ele estava ali no Monte Moriá. Então ele saiu daquele lugar um pouco para procurar um lugar para que ele pudesse passar a noite. E sem que ele soubesse, ele pegou pedras para se proteger. Ele pegou 12 pedras para se colocou ao redor dele para se proteger. E uma delas ele usou como travesseiro. Também conta a literatura que à noite estas 12 pedras, sem que ele soubesse, eram as mesmas 12 pedras que na época que Abraão, ao oferecer Isaac, havia levantado o altar do Senhor e usou 12 pedras. E essas 12 pedras eram as mesmas que Jacó agora estava pegando para poder cercar, para que ele fosse protegido das feras, para que dormindo ele pudesse dormir em casa, em proteção. E conta que à noite, quando ele estava deitado, as pedras falavam e rogavam a Deus que elas queriam ser o travesseiro daquele justo, da época. E elas então começaram a se mover, e todas elas foram se movendo, até que todas elas se juntaram e formou uma única pedra. E a lição que se tira daí é que o sentido profético estava querendo dizer que aquelas 12 pedras estavam simbolizando as 12 tribos de Israel que formariam um povo para Hashem. Entendeu? Certo? Bom, naquele momento ele teve um sonho. E o sonho ele viu que a escada que estava posta na terra, ela atingia um topo dos céus e passava para dentro. E anjos desciam e anjos subiam. Estes anjos que subiam eram os anjos de Israel, tá? Anjos de Israel que estavam dando aqui a porta para guardar. Só que eles são anjos de Israel, um domínio territorial. Agora, naquele lugar que, a partir daquele momento, Jacó ia seguir viagem, então ele estava saindo do território de Israel. Então, estes outros anjos estavam descendo para guardá-lo naquele percurso até chegar em Ramã e ficar ali tomando conta dele. Entendeu? Então, o que são esses anjos que sobem e os anjos que descem? Os anjos que sobem são os anjos que fazem parte do território de Israel, que agora estavam subindo, voltando para Deus. E Deus estava enviando outros anjos que acompanhariam na jornada para guardar
entre aspas, em terra estranha. Bom, quando ele acorda e tem aquela certeza de que aquele lugar era santo, ele então diz que ele estava com a certeza que ali era o portal dos céus. E então ele novamente edifica a Deus e chama aquele lugar Betel, casa de Deus. Betel, casa de Deus. Aí ele segue caminho. Quando ele chega naquele poço, ele viu os pastores, como a gente já leu aí, e ele perguntou aos pastores se eles conheciam Labão, se Labão estava bem. E aí eles disseram, sim, ele está em paz, ele está bem. Olha a filha dele aí para alimentar os recursos. O que acontecia com aquele poço? Várias fontes daquele lugar já tinham sido contaminadas. Então, para aquela cidade não passar necessidade de água, eles haviam colocado uma pedra para cobrir a tampa daquele poço, para que fosse restringido o uso da água. Então, só no momento propício, aqueles pastores estavam ali reunidos, por quê? Porque precisavam que todos juntos pegassem naquela pedra e tirassem a pedra do lugar, para poder servir aos rebanhos e às pessoas, entendeu? Só que naquele momento, Yaakov viu a futura esposa dele, e ela estava viva. E ele conversando com ela, ele sozinho fez o trabalho que muitos homens juntos tinham de fazer. Era uma força sobrenatural. Ele sozinho pegou aquela pedra e tirou. Gente, isso é amor, né? Por amor, aquela amada veio força, claro que é força de Deus. E ele abriu aquele poço. E naquele momento que ele abriu o poço, as águas subiram e inundaram os lugares. E ele entendeu nessa atitude que o Eterno estava assim declarando que aquela mulher seria a mulher dele, a esposa dele. Nesse momento ele conversa com ela e dá um beijo nela. O texto que fala que deu um beijo nela. Aqueles pastores, quando viram aquele beijo, ficaram indignados e disseram assim: nossa, este homem estrangeiro vem até nós para nos trazer imoralidade? E nesse momento, diz o texto que você leu aqui comigo, que Jacob chorou. Mas os escritos judaicos informam que naquele momento que ele conversava com Raquel, ele teve visão em espírito e ele soube que a mulher dele morreria ainda jovem e não seria enterrada com ele. Então ali veio uma grande tristeza e ele chorou por causa disso. E os dois, portanto, combinaram o casamento. Veja, naquele encontro ali dentro, eles já reconheceram que eles estavam vindo da eternidade. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu tinha dito no começo que às vezes o homem viaja para encontrar sua esposa e às vezes a esposa viaja para encontrar o seu esposo. Quando Deus realmente determinou as coisas, vai acontecer da forma que Deus havia previsto. Agora, a literatura judaica também ensina que há casamentos que são realizados ainda no tempo da eternidade. Quando se fala em termos de eternidade, é um conceito muito novo para a igreja evangélica. Além de ser um conceito novo, é um conceito que talvez nunca ninguém tenha ensinado sobre eternidade. Porque, a princípio, todos nós somos educados que ao nascer da barriga da nossa mamãe, ali começou a nossa vida. E a gente passaria o nosso tempo aqui para retornar a Deus, para conhecer o sacrifício de Yeshua, voltando assim para Deus. Mas, na verdade, o que Deus já havia trazido em ensino ao povo dele, ensinando desde o começo como é que foram feitas as coisas. E há um nome que se diz, que se chama Adão Cadmon. Adão Cadmon, eu já expliquei aqui para vocês algumas vezes, eu vou explicar de novo. Adão Cadmon, eu não vou partir desde o começo, senão a gente vai roubar o tempo do que eu estaria falando. Tá? Mas Adão Cadmon
é a forma de um corpo humano. É um lugar quando só havia Deus e é chamado em som, a sua luz. E ele então cria um vácuo, um vazio nele próprio, para que ele assim pudesse fazer a sua criação. Neste pequeno ponto vazio é que está todo o universo e todos os mundos criados. A primeira atitude dele ali foi como que nação do raio, uma luz. E essa luz que rasga aquele lugar, ilumina aquele lugar, a literatura judaica chama de Adão de Mão. E nós que conhecemos o testemunho de Yeshua, o Filho de Deus, o Mashiach, o Messias, nós sabemos que esse Adão de Mão é Yeshua. E esta luz, por isso que Yeshua fala, eu sou a luz do mundo. Quando essa luz está iluminando, o corpo do pescoço para baixo ocupa aquele espaço e a cabeça está ligada no meio espaço. Tá? É isso que a literatura judaica chama de o corpo do Mashiach. E um conceito, segundo os ensinos judaicos, que é errado o que a igreja tem pregado, porque a igreja chama a igreja corpo de Cristo. Só que na verdade a igreja não é o corpo de Cristo. O que é o corpo do Mashiach, o que eles traduzem como corpo de Cristo, é na verdade a Danca de Mão. E para você entender, é daí que tudo foi gerado. Saiu tudo daí. Um dia eu peguei aquele cacho de uva ali e mostrei para vocês que, como esse Danca de Mão, tudo fosse esse cacho. Tá? E que cada uva seria as coisas formadas, ou seja, um de nós. Quanto mais perto da localização daquele corpo do Messias está você e outras pessoas que você venha conhecer aqui nessa terra, você vai ter uma intimidade muito grande com ela. É aquela questão quando você fala, poxa, parece que eu já te conheço há muito tempo. E conhece mesmo, porque em eternidade vocês estavam, vamos usar o termo, no mesmo território, na mesma área geográfica. Entendeu? No corpo do Mashiach. E aqueles casamentos que são separados desde a eternidade, é principalmente, e o Zohar diz isso. O Zohar diz que quando uma pessoa ela é tirada, uma pessoa que estava do lado dela, então este casamento que se tem aqui na terra é um casamento que foi feito por Deus na eternidade. Tá? Portanto, subentende nesse texto que Rachel e Jacob eram pessoas que foram tiradas um do lado do outro na eternidade. Tá? Compreenderam? Então, fechando parênteses, segue o caminho aqui. A Raquel, ela conta para ele assim, mas como que nós iremos nos casar? O meu pai é conhecido aqui nesta terra como homem fazendeiro, ele certamente vai tentar te enganar. E aí, eles combinam sinais. Então, ele diz assim: olha, vamos combinar sinais, porque no dia da noite que eu estiver com você, eu vou fazer as 3 perguntas. E se for você, você me dará a resposta, porque só vai ser eu e você sabendo desta noite. E as 3 perguntas eram a porção de massa que a mulher tirava para fazer o milho, chamado halá. O assentimento, a pureza familiar e o assentimento das velas do chamate. Seriam as 3 perguntas que teriam como resposta. Pois bem, ali eles fizeram este acordo e ficou tudo bem. Quando ela volta para casa e conta ao pai que o primo estava ali, nossa, cresceu o olho dele. Desde a época de que Eliezer, amando de Abraão, chegou lá para poder levar Rebeca. E ele chegou com um monte, com uma carga de especiaria, em dinheiro, em ouro. E aí Labão pensa, nossa, esse povo é rico. Eu vou lá e vou me apropriar da riqueza dele. Só que nós vemos como Jacob estava. Pobre.
O último culto aqui na quinta-feira, a gente comentou, foi na quinta, né? A gente comentou quando desceram ao Egito, quando o povo saiu do Egito, saiu o filho. E quando Abraão desceu ao Egito, ele também saiu o filho. Porque, a princípio, quando ele chegou na terra, houve fome na terra. Vocês lembram disso? Falamos na quinta-feira. E poderia falar, nossa, esse homem recebeu essa palavra de Deus mesmo, olha só, ele chegou aqui e vem fome. Na verdade, ele é maldito ao invés de ser bendito. Agora, aparece uma cena parecida, porque quando Jacó está chegando lá, ele chega com a roupa do corpo. O que ele tem? Nada. Na verdade, o que ele tinha? A bênção de Hashem, a bênção de Deus. Ele tinha o quê? A promessa, como canta o Carlos Roberto com a Gabriela Rocha. Não tenho nada além das suas promessas. E é isso que mantinha aquele homem de pé. As promessas de Deus estavam com ele. Então ele chegou sem nada. Labão, quando chega e olha para ele, cadê os seus camelos? Cadê os seus servos e as suas servas? Cadê as suas especiarias? Cadê o ouro? Cadê a prata? Ele diz, eu não tenho. Aí ele pensou, o ouro está no cinturão dele. Então Labão vem e dá um abraço nele, um beijo na face e põe a mão assim para tentar perceber o que ele trazia no cinto, a riqueza dele. E percebeu que no cinto não tinha nada. Então ele pensou, deve ter ouro na boca dele. Então ele deu um beijo em Jacó para saber se havia ouro na boca dele. E descobriu que na boca dele só tinha língua e dente. Não tinha ouro. E ele então, caindo em si, lhe fala, você é meu parente. Por que você é meu parente? Eu vou deixar você ficar. O que ele queria? Se tivesse dinheiro, entra, faz a sua, pode escolher dos meus filhos, o que tem aqui. Mas como não tinha dinheiro, só vou hospedar você porque você é meu parente. Então aqui começa uma coisa para você. Não fique julgando a si mesmo, achando que você está pobre e não tem nada. E que porque você não tem nada, você não vai conseguir um casamento. E porque você não tem nada, você não vai conseguir uma esposa, ou você, mulher, não vai conseguir um marido. Não fique pensando nessas coisas, porque Deus está trazendo o ensino, o exemplo, que quando Ele estabeleceu, se você é uma mulher, se você é um homem, que Deus havia estabelecido já de antemão a sua esposa com o seu marido, você mesmo não tem nada, Ele vai acrescentar na sua vida. E Ele vai te trazer a riqueza de que você necessita. Para isso, você tem que aprender a depositar toda a tua confiança em Deus. E talvez seja aqui que o ensino que a gente recebe ao longo dos anos seja falho. Porque as pessoas que deveriam ensinar que Deus é o nosso Deus, e você, independente do que aconteça, você tem que guardar os mandamentos de Deus, o amor de Deus, as coisas de Deus. Parece que ninguém bate nessa terra. E a gente vai crescendo com aquela coisa, porque o próprio país nosso, ele já é um país machista, e ele já coloca tanto peso no homem, coloca tantos problemas. Na verdade, o mundo todo é assim. Vale lembrar que o próprio mundo se rebelou, por isso veio o movimento das feministas, das mulheres querendo alcançar o seu lugar na sociedade, o seu direito de trabalho, o seu direito de ter um aumento salarial, como é o salário do homem, mas mesmo assim, até hoje, na mesma função, ainda existem pesquisas que mostram que a mulher, mesmo na mesma função de homem, o homem, ela ainda ganha menos que o homem. Tá? Portanto, aqui vai uma palavra que ela tem que começar a valer para mim. E tem que começar a valer para você. Mesmo que não haja esperança para mim e nem esperança para você, que a gente não tenha nada. Aquilo que nós devemos ter e guardar
é o amor de Hashem. É o ensino do nosso Deus. Aquilo que Ele tem nos ensinado pelo estudo da palavra, você deve se apropriar e aplicar no seu coração. Porque quando Ele percebe que você o ama e que você é justo neste sentido, Ele vai trabalhar por você. Tá? Um texto da Torá, Devarim, Deuteronômio capítulo 8, diz: buscai o primeiro. Eu não sei se é Devarim, pensei no texto por outra coisa. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 8, é aquele que diz que nem só de pão viveremos, mas viveremos de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Tá? E também é um texto conhecido da Brit Hadashah, a nova aliança, que diz para você: busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então veja que buscar primeiro o estudo, o ensino por Deus. Conta a literatura também que quando Rebeca passava por uma escola de Yeshivá, no ventre dela a criança mexia em direção à escola. E essa criança é Jacó. Desde o ventre, ele foi buscar a mulher e parou e retardou essa busca dele por 14 anos, porque o anseio dele era conhecer a Deus. E quando ele chega nesse posto, ele tinha força, mesmo exausto, cansado, ele sozinho fez um serviço, um trabalho que era para muitos homens. E isso foi um sinal para aquela mulher, porque certamente ela também tinha a revelação que aquele homem seria uma mulher. Bom, fizeram aquele acordo, então ele chega para Labão e fala: olha, eu quero trabalhar aqui. E ele então se compromete a trabalhar 7 anos para que ele tivesse o casamento com Raquel. Também conta a literatura judaica que quando Rebeca ficou grávida, tá? Labão, a esposa dele, também ficou grávida. E que durante esse período de crescimento dos filhos, os pais se comunicavam por cartas. E eles então tinham se comprometido que quando os filhos crescessem, que o filho dele maior se casaria com a filha de Labão maior. E que o filho dele, Isaac, menor, se casaria com a filha de Labão menor. Então, o casamento que tinha sido proposto seria que Esaú se casaria com Leá e que Jacó se casaria com Raquel. Entendeu? Só que durante o curso da vida, Leá também era muito temente a Deus. Ela era justa diante de Deus. E ela então foi perguntar para a família quem era Esaú, quem era Esaú. E contaram para ela que Esaú era ladrão, que Esaú era mau, e que não gostava das coisas de Deus. Esaú, ele roubava mulheres casadas para ele abusar delas. Essa era a índole dele. Então essa mulher, Leá, foi a Deus e clamou a Deus, pediu: Deus, eu tenho clamado a Ti, para que o Senhor possa me dar um homem bom. E o homem que eles estão separando para mim é um homem mau. Eu sou uma mulher boa, eu tenho gostado do teu ensino. Eu não mereço este homem. Então Deus ouviu a oração dela. Então foi por isso que Deus permitiu que Labão enganasse Jacó, dando a filha maior. Porque a filha maior, ela também merecia se casar com um homem justo, no caso de Jacó. Tá? Raquel, ela tinha feito as 3 perguntas. Ela tinha a resposta, não é verdade? Mas ela olhando para a irmã, ela teve misericórdia da irmã. E ela também concluiu que não seria justo da parte de Deus, a parte social, ver a irmã humilhada, porque naquela região, a filha mais nova não poderia casar com ninguém. Então, ela contou para Leá a
resposta das 3 perguntas iniciais. Quando Jacó, para se proteger, porque ele fala assim: Deus vai me guardar de que o meu pai me engana. E você pode pensar, mas Deus não guardou, não é? Na verdade, Deus ouviu a oração daquela mulher que era justa, que ela tinha pedido: eu quero casar com um homem justo. Então Deus viu nisso, porque elas sabiam também por revelação que delas, daquelas mulheres, ou daquela mulher de Jacó, viria ser a formação da nação israelita. Como você sabe, a nação é a origem e as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó. Tá? Portanto, essa mulher, ela foi honrada por Deus. Foi por isso que Deus, então, permitiu que ela fosse dada em casamento. Bom, quando ele olha de manhã e percebe que não era Raquel, ele ficou aborrecido. E foi perguntar para Labão por que ele tinha enganado. Mas antes, a literatura judaica também conta que ele olha para Leá e fica intimidado e fala: por que você fez isso comigo? E ela respondeu assim para ele: eu sou sua aluna. E como você é minha aluna, você não se apresentou diante de teu pai com as peles, com o corpo de Esaú, para receber a bênção de Deus? Então, eu também, para receber a bênção de Deus, me apresentei com o corpo da minha irmã. Tá certo? Aí acabou a briga, né? Como diz o ditado, contra fatos não há argumento. Então ele vai a Labão, e Labão fala assim: olha, espere passar mais 7 dias, você trabalha para mim mais 7 anos, e você então casa com a minha filha, Raquel. Então passou uma semana, e ele também teve Raquel por mulher. E aí a gente foi vendo que elas sabiam que seriam 12 crianças, que seriam 12 homens, que formariam daí a nação judaica. E ela, portanto, já de cara teve 4 filhos: Rúben, Simão, Simeão, Levi e Judá. E aí parou. Aí depois teve mais filhos. Um outro detalhe que não vem ao caso aqui agora a gente explicar, mas a Torá, nesse tempo não tinha Torá ainda, tá? Então nós estamos no tempo antes de Moisés. A Torá foi dada com Moisés. Mas aqui, estes patriarcas, eles, sem ter Torá, eles cumpriram a Torá. Eles cumpriram a Torá. E na Torá está escrito que um homem não pode casar-se com a irmã de sua esposa, enquanto a sua esposa ainda for viva, estiver viva. E no caso, Jacó casou com 4 irmãs, porque essas 4 mulheres, embora que Bilá e que Zilpá eram escravas, na verdade, eram irmãs. As 4 eram irmãs. Então, Jacó casou com 4 irmãs. Poderoso. Foi família. Bem família. Então, gente, não cabe explicar aqui agora. Depois eu posso explicar em outro curso. Mas era só para você saber que as 4 eram irmãs, ok? Você nunca ouviu que as 4 eram irmãs. Da mesma mãe? Não, de mães diferentes. Tá? Raquel e Leá eram da mesma mãe e as outras 2 de filhos. Bom, vejamos. Saindo daqui, Raquel, ela pensa assim: poxa, ele me ama, mas eu não tenho filho. E ela vai chorar as suas mágoas para Jacó. E Jacó fica muito irritado. E aqui, a Bíblia não fala, a bandeira judaica fala que Deus censurou Jacó. Porque Jacó foi bruto, a sua esposa, a sua amada. Quando ela
ela foi sentimentalmente falando para ele: poxa, ora a Deus por mim, ora o Eterno e peça para que ele me dê filhos. E ele diz, nós lemos ali o texto, né? Ele diz: você quer me colocar no lugar de Deus para que eu resolva isso? Então, a ideia que ele disse assim para ela: vai orar você, porque o problema é teu, é seu com Deus. Porque quem não tem filhos é você, porque eu não estou amaldiçoado por Deus, eu tenho filhos da parte de Deus. Eu tenho, você não tem. E isso aconteceu muito, fez ela chorar. E Deus veio a ele dizendo assim: é assim que se fala com a tua amada? Você tem que ter carinho, misericórdia em compreender a angústia que está no coração dela pela esterilidade. Aí, subentende que ele vai a Deus com ela orar. Porque parece que foi lembrado a ele também que Abraão, ele não agiu assim com Sara. Que quando Sara viu que não tinha filhos, Abraão rogou ao Eterno para que lhe desse filhos a Sara. E o Eterno ouviu e abençoou. Aí, então eu preciso aprender isso, você também precisa aprender isso. A gente precisa aprender como tratar a nossa amada. Né? Agora, se você não ama, fica complicado. Porque, às vezes, amando, a gente já faz besteira, não é verdade? Pois é. Todo mundo fica quietinho, assim, um assunto que pega todo mundo, né? Porque em muitos momentos a mulher é grossa com o homem, mas em muitos momentos o homem é grosso com a mulher. Então fica aqui, eu não estou dizendo que é só o homem, estou dizendo que a mulher também é assim. Tanto eu quanto você, nós precisamos aprender o ensino da parte de Deus, que é ter carinho. Em alguns momentos nós não vamos ter, mas de tanto a gente ficar perseguindo isso, nós vamos conseguir. Um outro ensino que extrai dessa paraxá, nossa, já está bom. Um outro ensino que extrai dessa paraxá é no sentido daquilo, eu acho que vou falar sobre isso amanhã, tá? Só vou dar dica aqui agora. Então, fala-se daquilo que é do coração e daquilo que é da cabeça, da razão. Tá? Porque conta, é um estudo que vai interpretar por que o texto da Torá diz que entre a ação de Jacó, de Esaú, está. Por que Esaú põe primeiro nos camelos as mulheres e depois os filhos? E por que Jacó coloca primeiro os filhos e depois as mulheres? A explicação simples aqui é porque Esaú já tinha um pensamento libidoso. Para ele, a ênfase está na mulher. E a vida dele mostra que ele até raptava mulheres casadas para usar delas. Então, para ele, o que mandava era a mulher. Agora, para Jacó, ele, na cabeça dele, ele sabia que ele iria ter filhos e desses filhos viriam a herança que seria a nação judaica. Então, para ele coloca os filhos na frente. Tá? Agora, num outro sentido, que vai também atribuir a este princípio aí, é que um vai representar a razão. O homem, ele naturalmente, ele vai trabalhar mais com a razão. E a mulher, naturalmente, ela vai trabalhar mais com o coração. Tá? Num dado momento, o ensino judaico, o ensino da Torá, quer que o homem aprenda no serviço a Deus, no serviço diário, no trabalho a Deus, usar o sentido racional. Por quê? Não misturar com o coração. Ver as coisas e fazer as coisas da forma que devem ser feitas.
A mulher, ela já faz o quê? A mulher, ela já percebe mais pelo coração. Agora, num estudo mais profundo do serviço ser realizado a Deus, não deve ser nem somente pelo cérebro, razão, e nem somente pelo coração, sentimento das mulheres. Mas é algo que tem que alcançar o além. E este além é saber que é o coração do homem que a morada de Deus se faz presente. E se eu for falar um pouco disso amanhã, novamente, nós vamos lembrar daquela pesquisa de 1992, quando os cientistas descobriram que o coração do homem ele passa a ser chamado de segundo cérebro, porque o que se tem no cérebro, neurônios e pensamentos, formação de imagem, e o coração também tem. E isso estaria de acordo com Filipenses capítulo 4, que diz: E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Yeshua HaMashiach. E seria muito interessante porque pensar assim, da forma que Shaul, que é o apóstolo Paulo, escreve, ele também traz este conceito que há algo do serviço que vem pela mente e há algo do serviço que vem pelo coração. Mas que realmente para entrar nessas coisas deste mundo das dimensões com Deus, você não pode ficar nem só com a mente, nem só com o coração. Os dois têm que caminhar junto para conhecer a morada do Espírito de Deus. E é muito interessante isso. E a gente pode falar disso, se Deus assim permitir, amanhã. Tá? Alguma pergunta? Vocês querem, vocês vão entender? Eu posso, se eu souber, eu posso responder. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente já pode encerrar. Espero que você tenha conhecido um pouco mais de como Deus. Deixa eu só contar uma última historinha que tem a ver com isso. É muito interessante. Conta-se uma história que Salomão, rei Salomão, teve uma filha muito bonita por nós. E que ele recebeu por revelação de Deus que essa filha, que era princesa, linda, formosa, tudo de bom, que Deus iria trazer para ela um homem da nação judaica, um judeu, só que ele era muito humilde e pobre, não tinha nada. E que Salomão pensou assim: eu quero ver como é que Deus vai agir neste caminho. Então ele mandou construir numa ilha um castelo e colocou ali 70 soldados para guardar as entradas daquelas torres fortes e que ninguém podia entrar naquele lugar. A filha dele foi colocada ali e ela era guardada 24 horas por dia. Ninguém podia entrar sem que os guardas vissem. Passaram-se os dias, os anos, aconteceu que um homem de uma cidade, um judeu, pobre, só que ele era um escriba. Um judeu inteligente, que era versado nas escrituras. Só que ele era pobre. Ele estava caminhando com fome, sem ter comida, cansado, e precisava de um lugar para dormir. Então ele avistou a carcaça de um touro. E ele agradeceu a Deus, orando, agradecendo a Deus que Deus tinha providenciado um lugar para que ele pudesse se abrigar no período da noite. Então ele entrou no meio daquela carcaça, daquele touro, e puxou a pele para se proteger. E alguém dormiu a noite toda em paz. Entre as costelas daquela carcaça do touro. Então diz essa história que Deus enviou uma ave de rapina, uma grande ave de rapina. Lá na história de Jonas foi um grande peixe. Aqui foi uma grande ave de rapina. Essa ave veio e pegou aquele touro com aquele homem lá dentro. E ela foi voando e ela foi em direção aos mares e pousou aonde? Pelo alto. Pousou dentro do castelo.
quando acordou, saiu dali, a ave comeu a carne daquela carcaça e deixou o homem ali intacto. De manhã, quando a princesa saía para fazer o seu banho de sol, o seu passeio matinal, ela se assustou encontrando aquele homem. E aí eles começaram a conversar, se apaixonaram e casaram. Como ele não tinha ali tinta e nem pena para escrever o contrato do matrimônio, ele cortou ali o braço dele e com o sangue ele escreveu o contrato de casamento, dizendo que o anjo Gabriel e o anjo Miguel eram testemunhas daquele casamento. Passado uns bons anos, e os guardas ali protegendo, né, com toda garra. Até que um dia, um guarda ouviu um barulho inconfundível de um bebê chorando. E aí eles, o que será isso? E entraram para procurar e acharam. Aí eles mandaram chamar, avisar o rei. O rei Salomão veio de navio até aquela ilha e chegando, ele encontrou a mãe, que é a filha dele, o homem e o bebê. E perguntou para aquele homem: quem é você? Ele disse: eu sou um judeu da cidade de Á. E conta a história dele. E aí, Salomão diz a história que ele sorriu e disse que eu sabia que você era o homem que Deus tinha separado para ser marido da minha filha. Ele apenas queria ver como é que Deus iria agir para que aquele homem viesse no caminho daquela mulher. Para encerrar, eu quero que você tenha o teu coração alegre. Você pode estar perguntando: onde está o meu marido? Onde está minha esposa? Deus vai dar um jeito de cruzar os teus caminhos. Fica atento hoje, meu irmão. Fica bem atento para você saber se essa pessoa é a pessoa que Deus tem preparado. E eu sei que eu estou com o tempo aqui estourando, já estourado, mas eu não posso deixar passar esse momento. Eu quero que você tenha muito zelo nesse negócio de escolher casamento. Porque a gente é muito volúvel, né? A gente ouve a mãe que fala: não gostei desse moço, não gostei dessa moça, não é assim? Ah, ele não tem nada. Ah, como não, mãe? Ele é rico. Então, essa questão financeira, ela entra muito. E na igreja, você acha que não tem isso? Tem sim. Muitos vão forjar revelação para se ter casamentos arranjados. Só que esses casamentos arranjados não vai dar em nada. Vai ser dificuldade, vai ser tristeza, aborrecimento. O bom é que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus. Aqui neste caso, nós vimos nesse texto que Deus havia mostrado para Rebeca, e Rebeca falou para o filho dela: você vai encontrar uma mulher num poço, numa fonte de água, e ela é parecida comigo. Quando você encontrar essa mulher, é ela. A menina também tinha a revelação. Tá? Então eu quero que você aprenda também a ter paciência, buscando em Deus, para que Deus dê a revelação. Você pode falar assim: e você tem moral para falar isso? Tem, eu tenho moral para falar isso. Porque lá no passado, eu ficava buscando. E um dia, o Eterno falou comigo: meu servo, você está fazendo errado. Eu disse assim: mas não é o Senhor que está escolhendo, eu não deixando o Senhor escolher. Ele disse: não, deixa eu escolher. Ele me disse para mim. E eu disse assim: eu levantei a mão e falei assim: olha, escolhe o Senhor. Eu estava achando que era eu que o Senhor estava escolhendo. Mas se o Senhor está dizendo que não, então pode escolher. Ele escolheu. Foi por isso que a vida inteira
eu também disse para Deus: Deus, foi o Senhor que escolheu. E esse momento final agora, eu também digo para você: foi Ele também que escolheu. Eu não fiz escolha nem para entrar e nem para sair. Certo? Então eu tenho moral para falar assim. E agora eu quero que você também tenha moral para poder compreender da parte de Deus. Não vá pelos olhos dos amigos, cuidado com os amigos. Não vá pelos olhos da carne, tá? Porque Deus nunca trabalhou com a carne. Sempre Deus está olhando é o tipo de pessoa, que vai servir a Deus com você. Às vezes você pode encontrar uma mulher e você fala: ela é maravilhosa, ela é linda. Mas e se ela for um Esaú? Aí você é um Jacó que vai estar do lado de um Esaú. Ou seja, um puxa para as coisas de Deus e o outro não tem amor pelas coisas de Deus. Não vai dar certo, não pode. Por isso tem que ter muita prudência e descanso em Deus. Porque se você é um justo, aqui eu quero lembrar quando Leá ela ouviu dizer que tinha aquele arranjo, ela procurou saber quem é Esaú. E quando ela descobriu que Esaú não gostava das coisas de Deus, ela foi chorar para Deus e dizendo: Deus, não me deixa casar com um homem que não ama as suas coisas. Porque eu amo as tuas coisas, quero fazer parte do teu plano. E Deus gostou dessa palavra e não permitiu que uma justa de Deus casasse com um homem que não fosse justo. Por isso Deus permitiu que o pai dela encarasse Jacó. Porque Jacó era um homem justo e deveria ser pai. Tá? Isso é muito bonito, não é verdade? Pois é. Então fique atento. Guarde momentos para buscar em Deus, orar a Deus, para saber de Deus e realmente, como nós sabemos, há muitos casamentos que foram feitos na eternidade. Você deve buscar o eterno para saber se o seu casamento foi feito na eternidade. Não o seu que já está feito, tá? Eu quero que, falando para vocês, solteiros, que você tenha a oportunidade de buscar em Deus, buscar no eterno. Mas para ter essa revelação, um detalhe importante: todo mundo que se diz evangélico, que está nas igrejas, só porque está lá com a carteirinha de membro, se ele não tiver uma vida com Deus, de intimidade com Deus, ele não vai receber uma revelação dessa. Porque uma revelação dessa é para aqueles que buscam, como diz o texto, a intimidade do Senhor, ela é para aqueles que buscam a Deus. A estes ele dará a conhecer a sua confiança. Então, não é para qualquer pessoa. E eu gostaria que você não fosse qualquer pessoa. Se você até hoje é qualquer pessoa, a partir de hoje, queira não ser mais qualquer pessoa. Queira ser alguém que estude as coisas de Deus, que ame as coisas de Deus e que tenha ouvido preparado para ouvir a voz de Deus. E não faz muito tempo, um mês, que o papai falou com uma pessoa aqui e disse: eu quero revelar para você quem será o seu esposo. Naquele dia que o Senhor falou com todo mundo, para uma pessoa que ele disse isso. E ele vai mostrar essa pessoa. Tá? Pois bem. A bênção vem de Deus. Para terminar mesmo, agora de verdade. Jacó chegou lá, ó, com a roupa do corpo. Saiu de lá, rico. Tá? Você está pobre? Você está pobre hoje? Então não temos. Se Deus é por nós, como dizia Shaul Rechareira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Labão teve que se render, porque ele mudou. A Bíblia aqui fala 10 vezes, mas a literatura judaica usa um termo assim, que por 100 vezes Labão mudou a história. E por 100 vezes Deus também mudou a história. Eu falei para encerrar mesmo, falta só mais uma coisinha. Leá no final, senão eu não vou ter tempo para falar contigo. Leá, você sabe que ela teve uma menina.
Veja só como Deus é justo. É importante pensar nessa justiça de Deus para que eu e você tenhamos responsabilidade com aquilo que a gente faz e age diante de Deus. Ela sabia que naquela família nasceria a nação escolhida de Deus, os judeus. Tá? E ela imaginava que, como eram 4 irmãs, que Deus então daria os filhos, sabia que era 12. Então, se tem 4, se cada um tiver 3, 3 vezes 4, 12. Já de cara, ela teve 4 filhos. Passou dos 3, e se pensava que era a parte de cada um. Então ela pensou assim: poxa, Deus já precisa do novo mais. Depois ela teve mais 2. E para 6, metade, 50%. Só que aconteceu que, quando ela estava grávida, subiu, vou usar o termo orgulho, tá? Talvez não seja literalmente isso, mas para você compreender. Subiu o orgulho numa oração que ela falou com Deus, e ela estava assim se vangloriando de que ela era muito em porcentagem de responsável. Tá? E diz a literatura judaica que Deus olhou para ela e mudou o sexo da criança dentro da barriga. Não deixou que viesse mais um menino. Então veio a menina. E quando nasceu a menina, ela entendeu o pecado de Deus. Por isso ela colocou o nome de Diná. Porque Diná vem da palavra din, que é julgamento. Din. Né? Diná vem da palavra din, que é julgamento. E ela entendeu que Deus julgou a oração dela. Isso vale para mim, vale para você. Como se diz aqui, bem menos. Bem menos. Não adianta a gente querer ser tudo e nada. Porque Deus está dentro das nossas orações. Agora, amém. Vamos colocar em pé, por favor. Vamos fazer uma oração. E a seguir, quando desligar aqui, a gente dá a nossa continuidade. Vamos orar? Ora naquilo que Deus tocou no teu coração agora, ore aí para você. Eterno, nós somos gratos pelo ensino da tua palavra. O Senhor é muito zeloso nas coisas que o Senhor tem dado ao teu povo. E o Senhor se alegra muito quando a gente valoriza o ensino que o Senhor trouxe ao teu povo. E nós não temos voltado as costas ao ensino do Senhor ao teu povo. Ao contrário, nós somos felizes pela techuvá, pelo retorno que o Senhor permitiu. Porque através deste retorno, nós entramos pela porta que é Yeshua e tivemos um retorno ao Senhor, entrando no conhecimento do Senhor revelado aos teus servos, a tua carrão, a tua piedade, a congregação do Eterno. Por isso, nós estamos agora voltando para o Senhor cada dia mais, estudando a tua palavra, estudando os sábios do Senhor, a forma como o Senhor trouxe sabedoria, entendimento e conhecimento ao teu povo. E nós nos alegramos com todo este ensino. Que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que tenhamos condições de receber e ser um receptáculo cada vez mais em receber a luz do Eterno. Nós te agradecemos e cada pessoa que aqui está, ouça a oração de cada um. Estabeleça se havia julgamento do Senhor. E hoje houve um coração contrito, pedindo perdão a ti, o Senhor então retire a maldição dessa pessoa e dê a ela a tua bênção. E todos nós estamos aqui para ter a maldição transformada em bênçãos. E nós pedimos isso ao Eterno, em nome de Yeshua. Amém? Shalom para todos. Não, é só aqui.